Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais. Peço colaboração, seu apoio, aquela força, né? Você é progressista ou conservador? Para usar a linguagem, o termo do momento. Ou você é de direita ou de esquerda, né? É sobre esse assunto que eu gostaria de comentar um pouquinho hoje. E para começar, nós temos que voltarmos aonde tudo isso começou. Quando foi que começou os termos direita e esquerda? Para quem não se lembra, porque faz tempo que estudou, né? Para quem aprendeu na escola, já deve ter esquecido, eu relembro aqui, né? E para quem gosta do tema e às vezes pesquisa no Google, relê, assiste filme, vídeos, etc., lê muito livros sobre isso, sabemos que iniciou na Revolução Francesa, né? Onde sentava-se à direita, né? Sentava-se à direita, temos dos lados aqui, sentava-se à direita os que estavam a favor do rei e à esquerda os revolucionários, liderado pelo famoso Maximilien de Robespierre, né? E os conservadores já tinham um exemplo, digamos, bem sucedido, entre aspas, porque teve guerra civil e tal, mas a Inglaterra já tinha solucionado esse problema da monarquia absolutista, já era uma monarquia constitucional, e era isso que os conservadores, isso é o que os que estavam à direita defendiam. Os que estavam à esquerda pregavam a ruptura com o sistema que existia, uma ruptura total, né? A instalação da república e nada do passado deveria permanecer. Por isso, chamado revolucionários, faz uma revolução, muda tudo por completamente, né? Então, o termo direita e esquerda, onde começou, na Revolução Francesa, não era necessariamente apenas se referia às ideias, ao pensamento, aos valores, mas era uma questão de espaço físico mesmo. Quem sentava à direita estava a favor do rei, da manutenção do rei, da manutenção das instituições, com mudanças em seu funcionamento, claro. Aí haveria uma constituição, né? Seria uma monarquia constitucional, o rei não seria absolutista e teria ali seus poderes reduzidos e dividiria esse poder com outras pessoas, parlamento, por exemplo, né? Enquanto os revolucionários ah, queria que estavam à esquerda, queria a ruptura total. E claro que isso foi mudando ao longo do tempo, mas para mim soa incompreensível algumas coisas hoje, né? E é claro também que você tem que ver entre esquerda e direita, né? Entre os dois opostos, né? Tem um espectro ali. Então você tem centro-esquerda, centro-direita, isso coisa moderna, né? Não é o que teve lá. E para piorar a situação, ainda criaram ainda a extrema direita e extrema esquerda, né, que se opõem ainda. Aí não são opostos, são extremos opostos, né? Então as coisas ficaram um pouco mais complicadas ainda, né? Para complicar mais ainda a situação. E hoje você vê alguém dizendo que é conservador, de direita. Eu sou um conservador de direita, né? A pessoa diz, eu sou um conservador de direita. E aí, com 2 minutos de conversa, você vê que essa pessoa prega o fim de instituições. O fechamento do STF, o fechamento do Congresso. Perfeitamente possível você ver. E aí você pensa, mas que conservador é esse que prega a ruptura com instituições? Se voltarmos da história lá, esse é um revolucionário. Esse estava do lado dos jacobinos, do Robespierre, não do Girondino.
Você pode pregar mudanças nas instituições, o que legitimamente alguns fazem. Por exemplo, mandatos limitados para ministros do STF, né? A mudança no sistema de composição do Congresso, por exemplo, voto distrital, distrital misto, distritão, etc. Essa coisa toda, né? Você está sendo conservador, mantendo as instituições, mas mudando ali o funcionamento. Isso seria ser conservador. Essa ideia, conservador nos costumes, liberal na economia, conservador no costume, liberal na economia. Quando eu ouço alguém falar isso, eu já tendo a acreditar que a pessoa não sabe muito bem o que está falando para começo de conversa. Não é isso que defende, ao longo da história, liberal e conservador, progressista e conservador, de direita e de esquerda. Claro que o de direita, ele defende mudanças. Perfeitamente possível defender mudança. Porque, claro, a sociedade ela é dinâmica, então tem que haver mudança. Porém, o conservador defende mudanças de uma maneira, enquanto o progressista, o revolucionário, defende de outra. Ou seja, o conservador de modo mais tímido, mais testado, enquanto o revolucionário de modo mais lento, gradual, para que você... a chance de fazer dessa forma é menor de você cometer erros, né? Você não tem menos chance de erro. E aí, é isso que eu defendo. Então, na essência, eu sou chamado de comunista, de esquerdista, por quem não me conhece, mas ao pé da letra, eu acabo sendo o verdadeiro conservador nessa história. Eu que sou o verdadeiro conservador, porque eu defendo a manutenção das instituições. E com as instituições a gente pode mudar as regras, podemos mudar o funcionamento, mas as instituições, elas que garantem a democracia, elas devem permanecer. Essa é a minha defesa. Eu acabo sendo o verdadeiro conservador, né? Quem não é conservador é quem prega o fim das instituições, o fechamento de certas instituições e, sobretudo, prega sem propor o que colocaria no lugar. Fechamento do lugar. E o que fica no lugar? Se você está pretendendo instaurar uma monarquia absolutista, aí você não é conservador, aí você é reacionário, você quer voltar ao passado, onde você acha que era perfeito, onde você acredita, nisso você acredita que o rei teria poder divino, né? O que os revolucionários queriam acabar com isso. Então, de início, os revolucionários até tinham razão, na minha opinião. O problema é que depois eles descambaram por um caminho aí, né, do radicalismo, que provocou todos aqueles sortilégios da Revolução Francesa, e não conseguiram instaurar a República, e a República veio algum tempo depois da Revolução, né? Então não foi instaurada ali a República do jeito que eles desejavam já na Revolução, porque cometeram esses erros, né? É preciso apontar isso. E passado aí mais de 200 anos, não me lembro bem, 200 e tantos anos, aí o pessoal, né, quase 300 anos, sei lá, o pessoal ainda continua se dizendo conservador, cometendo os erros que os jacobinos cometeram lá na Revolução Francesa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.